vocês em casa? Hoje eu estou com a Laís. Oi! E com o Gabriel. Olá! Muito bem, a Tia Gra está com essas duas crianças muito lindas e elas vão participar com a gente nesse culto do IBB Kids em casa. Então se organizem, se preparem porque já vai começar. Dá um beijinho para eles. Quem aqui ama Jesus? Então vamos lá! Quem ama Jesus, bate palminha. Quem ama Jesus, tira o pé do chão. Quem ama Jesus, dá uma rodadinha. Quem ama Jesus, faz um coração. Bate palminha, tira o pé do chão. Dá uma rodadinha, faz coração. Bate palminha, tira o pé do chão. Dá uma rodadinha, faz coração. Bate palminha, tira o pé do chão. Dá uma rodadinha, faz o coração. Bate palminha, tira o pé do chão. Dá uma rodadinha, faz o coração. Bate sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Solta o som, DJ! Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Pezinho pra frente, pezinho pra trás, eu vou girando com o dedo na ponta do nariz. Pezinho pra frente, pezinho pra trás, eu vou girando com o dedo na ponta do nariz. Pulando pra frente, pulando pra trás, eu vou girando de um pé só e não posso cair. Pulando pra frente, pulando pra trás, eu vou girando de um pé só e não posso cair. Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Olhando pro lado, olhando pro outro, eu vou dançando bem molenga só pra você rir. Olhando pro lado, olhando pro outro, eu vou dançando bem molenga só pra você rir. Olhando pra cima, olhando pra baixo, eu vou gritando aleluias pra você. Olhando pra cima, olhando pra baixo, eu vou gritando aleluias pra você. Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Dançando! Simbora! Muito bem, chegou nosso momento de adorar o Senhor. E a gente vai cantar uma música que vocês mandaram como sugestão lá no nosso Instagram. E essa música fala de uma verdade sobre o amor de Deus, que o amor de Deus é como um rio e ele flui dentro do nosso coração. Vamos cantar essa verdade então? Vamos lá? 1, 2, 3. Queremos provar da água da vida. Só tu tens as palavras de vida eterna. O teu amor é como um rio, vem fluir. O teu amor é como um rio, vem fluir. O teu amor é como um rio.
como Ele nos ama. Então vamos cantar? 1, 2, 3. Quem é aquele que caminha no jardim? Quem é aquele que não foi criado? Quem é aquele que está cada vez mais perto? Quem é aquele que caminha no jardim? Quem é aquele que não foi criado? Quem é aquele que está cada vez mais perto? O Criador que desce das alturas, o Criador amando a criatura. Quem é aquele que caminha no jardim? Quem é aquele que não foi criado? Quem é aquele que está cada vez mais perto? O Criador que desce das alturas, o Criador amando a criatura. Quem é aquele que caminha no jardim? Quem é aquele que não foi criado? Quem é aquele que está cada vez mais perto? Muito bem, crianças, já aprendemos que Deus está muito perto da gente. E Ele está perto porque Ele mora no nosso coração. E mesmo Deus sendo esse Deus grandão, Ele habita dentro de nós. Vamos cantar essa verdade então? 1, 2, 3. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele Deus grandão. Isso aí, crianças, agora nós vamos memorizar o nosso versículo. E o versículo de hoje está em Êxodo 15, 1. Vamos relembrar? A Bíblia ela é dividida em quantas partes? Isso mesmo, em 2 partes. E quais são essas partes? Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o versículo de hoje está no Antigo Testamento, é o 2º livro da Bíblia. Antes da gente poder ler esse versículo, eu já tenho uma pergunta como sempre. O que você faz quando você está muito animado, contente, muito alegre? O que você faz? Eu, quando estou muito animada, muito contente, eu gosto de ficar cantando. Eu fico cantarolando e fico dançando enquanto eu estou fazendo os meus afazeres. Isso é uma maneira que eu mostro de quando eu estou muito contente e muito alegre. E o versículo de hoje fala um pouquinho sobre isso. Vamos ler? Êxodo 15, 1. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Êxodo 15, 1. Vamos ver essa primeira parte do versículo. Ele é a minha força. Nada é mais forte que o nosso Deus. Deus é o único que pode nos dar força para enfrentar os nossos momentos difíceis, os nossos problemas. Continuando. Ele é a minha canção. Deus é o único que pode dar a alegria ao nosso coração, para que a gente possa cantar e louvar a Ele. Continuando. Ele é a minha salvação. O que significa salvação? Salvação significa ser salvo. Mas salvo de quê? Salvo do pecado. Deus é o único que pode nos salvar e nos perdoar. E você é salvo quando você entende que Jesus morreu lá na cruz pelos nossos pecados e entende que Ele é o nosso Senhor
e o nosso Salvador. Você sabe o que é pecado? Vamos relembrar junto com a tia Thaís? Eu vou ajudar a vocês a memorizar o que é pecado de uma maneira bem prática e simples. Pecado é tudo aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos que desagrada a Deus. Vamos lá mais uma vez para guardar isso na nossa memória? Pecado é aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos que desagrada a Deus. Deus é o único que pode nos perdoar e nos salvar. Vamos ler esse versículo mais uma vez? Êxodo 15, 1. O Senhor é a minha força, a minha canção. Ele é a minha salvação. Êxodo 15, 1. Agora nós vamos memorizar o nosso versículo igual nós fazemos nos nossos cultos. Vou colocar aqui o versículo escrito, mas com algumas palavrinhas apagadas. Vamos ver se vocês vão conseguir, hein? Vamos lá? 3, 2, 1. Êxodo 15, 1. O Senhor é a minha força, é a minha canção. Ele é a minha salvação. Êxodo 15, 1. Vamos lá mais uma vez? 3, 2, 1. Êxodo 15, 1. O Senhor é a minha força, é a minha canção. Ele é a minha salvação. Êxodo 15, 1. Então vamos lá, terceira e última vez. 3, 2, 1. Êxodo 15, 1. O Senhor é a minha força, é a minha canção. Ele é a minha salvação. Êxodo 15, 1. Galera, continue memorizando esse versículo junto com a sua família. Gravem os seus vídeos e nos marquem na nossa página do Instagram com o @bbkids. Lá nós vamos poder ver os seus vídeos e ver que vocês estão memorizando o versículo. E fiquem atentos, teremos novidades, teremos surpresas para essa galera que está empenhada em memorizar o versículo. Oi, acompanhe o vídeo. Grave Crew Kids.
Muito bem, crianças. Agora chegou o nosso momento da lição bíblica. O momento onde nós vamos aprender mais da palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia em mãos? Então pegue ela e acompanhe junto com a tia Gra. A lição bíblica de hoje está em 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 e no capítulo 17. Então vamos lá? 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, a partir do versículo 29 e uma parte do capítulo 17. Vamos juntos? Então agora, antes de fazer a leitura da palavra, vamos falar com esse Deus. Você tem falado com Ele na sua casa? Lembre, crianças, de sempre estar falando com esse Deus que nos ama, esse Deus no qual nós podemos confiar e Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigada por esse momento, muito obrigada pela sua palavra, obrigada pela Bíblia. Nós somos gratos ao Senhor por tanto amor. Queremos pedir agora que o Senhor fale aos nossos corações, que através dessa palavra nós podemos conhecer mais ao Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então vamos lá? A lição bíblica começa lá no versículo 29, vai falar sobre um rei. Sobre um rei, crianças, que foi muito maldoso. Tinha muita maldade no seu coração. É o rei Acabe. O rei Acabe era o rei de Israel. Ele fazia coisas que desagradavam a Deus. Ele chegou a montar um templo, construir um templo para adorar deuses. Ai, crianças, falsos deuses. Ele criou um templo para adorar Baal. E sabe, lá na cidade de Israel, as pessoas que conheciam a Deus, sabiam quem era Deus, começaram a ter uma vida de desobediência e começaram, crianças, a adorar esse Deus também. Que triste! Foi um momento que Deus ficou muito triste com esse povo, porque eles podiam se sentir fortes com o nosso Deus e mostrar quem é o Deus verdadeiro. E muitos deles, crianças, começaram a ter uma vida de desobediência. Que tristeza! E nessa época tinha um profeta Elias, um homem que conhecia Deus, tinha uma vida obediente ao nosso Deus e procurava sempre falar do amor de Deus para as outras pessoas. Como ele desejava que as pessoas ficassem atentas e conhecessem e adorassem, obedecendo a esse Deus verdadeiro. Pois é, e infelizmente, algumas pessoas tomaram e fizeram escolhas muito ruins, escolhas erradas. Por isso, fique atento. Nós devemos fazer as escolhas certas, obedecendo a palavra de Deus. Então, Elias foi até o palácio. Chegou lá no palácio com a sua sandália, porque ele morava no campo. Ele era um homem forte, trabalhava no campo, era acostumado assim com uma vida mais rústica. Chegou lá no palácio e foi entrando. E você sabe que para chegar na presença de um rei, você tem que avisar, não pode ir entrando assim. Ele chegou lá e começou a falar: viva o rei! As pessoas, ele passou por meio dos soldados e foi entrando. Olhe na palavra de Deus, no capítulo 17, lá no versículo 1. Elias, que era de Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que ordene. Crianças, o castigo de Deus estava chegando para aquela terra. Ele estava com uma vida totalmente desobediente a Deus. Ele estava tendo uma vida que desagradava o nosso Senhor. E então Deus ouviu a oração de Elias e o castigo chegou naquela cidade. Não iria chover. Pensa agora, o rei e a rainha ouvindo tudo isso. Quem que é esse homem? Até as pessoas perguntavam, quem que é esse homem que chega, um estrangeiro, e falando umas mensagens dessas? Esse era um profeta. O profeta é aquele que ouve Deus. Ele é a boca de Deus aonde é necessário. E Elias, ele orava e falava com Deus. Passando os dias, o que aconteceu?
a chuva cessou, não estava chovendo e a seca traz muito prejuízo. Não tem plantação, as coisas já não nascem, os animais são afetados porque tudo está seco. Ai, nessa hora, o rei e a rainha ficaram muito bravos com Elias, queriam acabar com esse homem. Quem era esse homem que trouxe essa notícia? E tudo estava acontecendo. Como o rei e a rainha ficaram muito furiosos, Deus falou com Elias. Crianças, Elias sempre parava o tempo do seu dia para falar com o nosso Deus. Então sempre lembre de falar com Deus todas as vezes que você sentir necessidade, quando você precisar. E então Deus falou com Elias, saia daqui, porque os reis estão muito furiosos. Falou assim, você vai para um riacho de Querute. Elias ouviu tudo aquilo. Elias conhecia quem era Deus. Então, algumas coisas podiam parecer estranhas, mas Elias sempre obedecia. E então ele pegou as suas coisas e foi para esse riacho. Bom, Elias também precisava de coisas para comer, precisava de um lugar para dormir. Nós temos necessidades, mas naquela hora Elias não ficou preocupado com isso. Porque quando nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que em Deus está todas as coisas que nós precisamos, até mais do que aquilo que nós precisamos. E então ele foi andando a mais de 24 quilômetros e parou lá nesse riacho. Crianças, ele chegou lá e pensou, deve ter pensado, né? E Deus prometeu para Elias que não ia faltar nada para ele. Deixa a tia Gra te contar. Gente, só um milagre do nosso Deus para isso acontecer. Elias dormiu e quando acordou, ouviu uns barulhos de pássaros. Sabe aquele barulho? Sabe o que eram, crianças? Eram pássaros, eram corvos. Isso mesmo, é tão comum. Esses corvos levaram para Elias pão e carne todos os dias. Só um milagre de Deus, não é verdade? Elias foi alimentado por pássaros. Deus providenciou alimento para Elias, para o profeta, todos os dias enquanto ele estava lá no riacho. Mas com a seca, o riacho foi se secando. E mais uma vez Elias precisava ir para um outro lugar. E mais uma vez, Deus falou com Elias. E Elias obedeceu. E então Deus falou para ele para um outro lugar. Vamos acompanhar? Versículo 8 do capítulo 17. Então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Eu dei a ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias ouviu, não questionou e obedeceu. Partiu Elias e esse lugar era bem mais longe. E Elias foi. Chegando lá, ele avistou uma viúva, uma mulher, pegando gravetos no chão. E naquela hora, ele tinha certeza que aquela era a viúva em que Deus havia falado para ele. Ele chegou para essa viúva e pediu água. E falou assim, quando você trouxer água, traz um pão para mim. Crianças, essa viúva tinha um filho e ele estava passando por muitas dificuldades. Ela olhou para ele e olha o que ela disse. Versículo 12. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Eu tenho apenas um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, bem no fundinho já, lá do meu jarro, acabando. Eu estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição. E depois, meu filho e eu morreremos. Ela já estava se preparando para participar de uma última refeição, porque o filho dela e ela já estavam morrendo. Isso mesmo, criança, morrendo de fome. Eles já estavam ficando muito fracos. Elias olhou para tudo aquilo e olha o que Elias respondeu para ela. Versículo 13. Não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas traga um pouco para mim e depois use o resto para preparar uma refeição para você e para o seu filho,
Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até que um dia o Senhor envie chuva. Crianças, aquela farinha e aquele óleo não parou de multiplicar. Isso mesmo, Deus prometeu que ia cuidar da viúva, do filho e do profeta, enquanto a chuva voltasse. Porque sem chuva, a pobreza estava tomando conta daquele lugar. E Deus mais uma vez mostrou, aqui na sua palavra, o que Ele promete, Ele cumpre. E Ele é o nosso provedor. Tudo que nós precisamos, crianças, a resposta está em Deus. E aquele óleo e aquela farinha se multiplicava. Ela fazia comida, outro dia tinha óleo e farinha de novo. Ela fazia comida, no outro dia tinha óleo e farinha de novo. Que Deus maravilhoso é esse? É o nosso Deus. É nesse Deus, criança, que você deve confiar todos os dias da sua vida. Como que você está? Como está a sua família? Fala, papai e mamãe, que bom que nós temos esse Deus, porque tudo que nós precisamos, deu tudo o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Às vezes, criança, você pode estar passando por um momento difícil em casa. Estamos todos, dentro da nossa casa, evitando de sair, pois estamos passando por um momento bem diferente, mas crendo num Deus poderoso, num Deus que nos ama, num Deus que está sempre com a gente e nunca vai nos abandonar. Se o papai e a mamãe estão precisando de alguma coisa, chegue no papai e na mamãe e fala, mamãe e papai, vamos falar com Deus, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele faz milagres. Você viu na história aqui de Elias? Quantas coisas nós já aprendemos só nesse pedacinho? Pois é, Elias foi um homem que amava Deus e servia a Deus e ele era obediente. Deus falou, ele obedeceu. Elias chegou a ser alimentado por pássaros. Gente, que coisa linda, que milagre! Deus enviou para ele todos os dias pão e carne. E depois, quando ele precisou mudar de cidade, mais uma vez Deus cuidou da vida de Elias, da viúva e do seu filho. Não faltou comida. É nesse Deus que nós devemos confiar. Amém? Vamos agradecer pela essa palavra, agradecer por esse Deus e lembrar que todas as vezes que nós percebemos que precisamos de ajuda, podemos contar com esse Deus. Amém? Senhor Deus Pai, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada porque o Senhor é o nosso Deus. Nós somos gratos por tanto cuidado e ajuda-nos a ter uma vida que agrada ao Senhor, um coração obediente. Nós queremos, meu Pai, ter esse coração que agrada ao Senhor. Abençoe cada menino, cada menina, cada família que está conectados, meu Pai, com este momento. Que essas casas, esses lares venham ser cheios da Tua presença. Que o Senhor possa estar manifestando, meu Pai, em cada casa, em cada lar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estão gostando? Então compartilhe. Na lição bíblica de hoje, nós vamos aprender como Deus foi provedor para um dos seus profetas. Mas antes de começar a lição bíblica, eu gostaria que você pensasse tudo o que Deus preparou para você. Bom, a Bíblia fala que Deus criou o mundo e todas as coisas que há aqui na terra. Bom, Deus criou um solo rico em nutrientes para dar alimentos para nós. A Bíblia fala que também Deus criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou o mar, criou os animais e muitas outras coisas. Tudo que existe na terra foi Deus que criou. E eu gostaria de ler um versículo com vocês. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 19, no versículo 1. A palavra de Deus é rica em conhecimento e nós devemos ler ela todos os dias para a gente aprender cada vez mais e mais. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Crianças, só de a gente olhar para a natureza, nós sabemos que foi Deus que criou e preparou cada detalhe para mim e para você, porque Ele nos ama muito, muito, muito. E a gente aprendeu lá no livro de Gênesis que Deus criou todas essas coisas. E depois de Ele preparar toda a terra,
Ele colocou o primeiro homem e a primeira mulher. Ele criou Adão e Eva e deu a eles o livre-arbítrio. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles são livres para fazerem as escolhas deles. Eles não são robôs que têm que fazer tudo o que Deus manda. A gente tem a oportunidade de escolher. Só que aí entra um problema. Entra o problema do pecado. Porque nós podemos escolher agradar a Deus ou nós podemos escolher pecar. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que todos nós pecamos e por isso nós estamos afastados de Deus. Sim, Adão e Eva, quando comeram daquele fruto, eles se afastaram de Deus e entrou o pecado na humanidade. Mas, tio Mateus, o que quer dizer pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala ou faz que desagrada a Deus. Vamos repetir isso? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala ou faz que desagrada a Deus. Por exemplo, quando você desobedece os seus pais ou pega alguma coisa que não te pertence, você está pecando. E há muitas outras formas que mostram que eu e você escolhemos pecar. Nós somos pecadores e por isso nós merecemos o castigo de Deus, que é ficar separado dele. E isso é muito triste. Mas nós vamos aprender na história de hoje que Deus é um Deus provedor. E esse problema do pecado, Ele também resolveu pra gente. Crianças, o pecado é um problema gravíssimo que acontece na nossa vida. E por isso nós ficamos afastados de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso e Ele nos ama tanto, 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 que Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar, para pagar o preço dos nossos pecados. Abra comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3. Enquanto você vai abrindo o versículo que nós vamos estudar, deixa eu te contar uma coisa. Jesus nasceu como um bebê. Ele cresceu, caminhou, falou, comeu e fez muitas outras coisas que nós fazemos, porque Ele era humano também. Mas Jesus era Deus e por isso Ele nunca pecou. E um dia Jesus levou o castigo que eu e você merecemos, para pagar um preço para que nós pudéssemos ter acesso a Deus novamente. Vamos ler o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3. Diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados. Crianças, Jesus permitiu que homens maus pegassem Ele e colocassem Ele numa cruz. Jesus sofreu, Ele sangrou muito e morreu. Só que a Bíblia relata que Ele também ressuscitou ao terceiro dia. E por que Jesus teve que passar por isso? Para nos perdoar dos nossos pecados. Crianças, nós vimos que nosso Deus é um Deus provedor, que Ele prepara todas as coisas para os seus filhos. E o nosso problema do pecado, Deus enviou Jesus, o seu único filho, até a terra para resolver isso para a gente. E hoje nós podemos ter livre acesso a Deus. Nosso Deus é um Deus provedor e Ele nos ama muito, muito, muito. Gabriel, tudo bem? Sim. Fala aqui para a tia Gra e para os amigos que estão assistindo nós. Qual é a parte do culto que você mais gosta? Lição bíblica. Você gosta da lição bíblica? Bom. Sim. E o bom da lição bíblica, Gabriel, é que nós estamos sempre aprendendo mais da palavra de Deus, não é verdade? Quantos Sim. anos você tem? 7. 7 anos. Você tem participado dos nossos cultos em casa? Sim, que gostoso. E qual é outra hora do culto que você fala assim, eu fico esperando porque eu também gosto? A última das risadas. Você gosta de dar risada dos tios, né? Ah, é muito divertido. Gabriel, deixa eu contar um segredo. Essa galera toda vem aqui porque ama Deus e ama muitas crianças. E é muito bom a gente servir a Deus, é ainda mais servir a Deus abençoando a vida das crianças. É tão gostoso, não é? Muito bem. Eu fico feliz, ó. A tia Gra sempre dá umas dicas para os pais, para as crianças. Como nós podemos fazer lá em casa, na sua casa, Gabriel, para continuar crescendo na presença de Deus? Orar, ler a Bíblia e assistir o cultinho. Isso mesmo. Uma boa ideia assistir o culto, né? E outra coisa, né, Gabriel? Essa galera que está em casa, eles podem assistir o culto e compartilhar para os seus amigos.
Então, e vocês estão lendo a Bíblia? Orando? Isso aí. Então, lembra de fazer o quê? Quando você tinha um canal do YouTube, Gabriel, a gente sempre pede para fazer o quê? Dar uma curtida. Então, ó, vamos falar. Eu dou um like. Você dá um like? Ai, que bacana. E outra dica, você pode compartilhar com os seus amigos. Eu já compartilhei com 2 já. Já? Olha que legal. Ó, gente, então faça como o Gabriel, tá bom? Beijo, até mais. Isso aí, crianças, agora chegou o nosso momento da nossa revisão bíblica. Agora nós vamos ver quem realmente prestou atenção na nossa lição bíblica, hein? E vai funcionar assim. Eu vou fazer uma pergunta e aqui do meu lado vai aparecer a pergunta e algumas alternativas. E você vai colocar a alternativa que você acha correta aqui no nosso chat ao vivo, tá bom? Vamos conferir quais vão ser as crianças que vão acertar todas as perguntas? Então vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: o que Acabe fazia em vez de adorar a único Deus? Então a pergunta foi aqui, ó. O que Acabe fazia em vez de adorar um único Deus? E também tem as alternativas. Então você vai colocar se a resposta certa é a alternativa A, se a resposta certa é a alternativa B ou se é a alternativa C. Então tá? Então vamos dar 10 segundos para vocês irem pensando? Então vamos lá. E aí, pensaram? Conseguiram? Será que vocês acertaram? Então vamos lá. Quem colocou a alternativa B, parabéns, vocês acertaram, hein? Então vamos lá para a segunda pergunta? A segunda pergunta é o seguinte: o que Deus disse que faria para castigar o povo por adorar outros deuses? Eita, essa eu acho que é difícil, hein? O que Deus disse que faria para castigar o povo que adorasse outros deuses? Tá aqui, hein, as alternativas. Será que a alternativa certa é a letra A? Será que a alternativa certa é a letra B? Ou é a letra C? Vamos lá? 10 segundos para vocês pensarem de novo? Então vamos lá. E aí, vocês acertaram? Se você colocou a alternativa A, parabéns, você acertou. Então agora vamos para a nossa terceira pergunta, hein? Vamos lá. Como Deus alimentou Elias quando estava perto do riacho? Eu acho que essa daí vai ter gente que vai confundir, hein? Como Deus alimentou Elias quando estava no riacho? Tá aqui a pergunta. Qual que você acha que é a alternativa certa? A A, a B ou a C? Coloca aí no nosso chat ao vivo, hein? Vamos lá esperar então? E aí, acertou? Se você colocou a alternativa B, parabéns, você acertou, hein? Estamos de olho aí para ver quem que vão ser as crianças que vão conseguir acertar todas as perguntas, hein? Então vamos lá para a nossa quarta e última pergunta? A pergunta é a seguinte: o que aconteceu quando a viúva preparou o pão e deu para Elias? O que aconteceu, hein? Tá aqui. O que aconteceu quando a viúva preparou o pão para Elias? E aí, qual que será que é a alternativa certa, hein? A A, a B ou a C? A que você achar que é correta, coloca aí no nosso chat ao vivo, hein? Vamos dar de novo um tempinho para vocês irem pensando. Isso aí, parabéns! Se você colocou a alternativa C, você acertou. E aí, quantas perguntas vocês conseguiram acertar? Conseguiram acertar todas? A tia Bel vai conferir aí no chat ao vivo quem conseguiu acertar todas, hein? Acompanhe aí agora o que rolou nas visitas da semana passada. Tchau!
think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air. And that we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me, yeah. I knew it when I met you, I'm not the only one who's alone. Find me soon and take me home. I knew it when I saw you, I'm not the only one hanging on. Tie me to someone who will love me. Em nome de Jesus. Oh, never in my life did I wanna see you more than this. And every time you're lost, I wonder if you know you're missed. I'm breathing when I can, and I only hope you're watching this. I hope you know that I exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, I knew it when I met you, I'm not the only one who's alone. Find me soon and take me home. I knew it when I saw you, I'm not the only one hanging on. Tie me to someone who will love me. Somebody pick me up, somebody find my love, somebody pick me up. Fala, galerinha! Levanta do sofá, estica o corpo, que agora começou a hora da brincadeira. Vamos lá! Ó, essa música é top, hein? E aí, gente? Beleza? Aqui quem fala é o tio Cido. E a tia Laura. Está começando mais uma Hora da Brincadeira. E a brincadeira de hoje vai ser qual, tia Laura? A brincadeira de corrida de minhoca. Corrida de minhoca. Mas que tipo de minhoca? Deixa eu ver aquelas lá que a gente pega na terra assim. Será que é? Tá assistindo, né, tia Laura? Será que é a gente? Vocês acham que é essa? Se for a minha, vai ser bem fininha. A minha vai ser mais grossa? Tá bom. Mas acho que não, porque é nojento, né? A tia Gra não vai deixar. A Tia Gra não vai deixar. Ela não gosta. Ela tem medo. Quer dizer, ela tem nojo. Então vamos trazer as coisas aqui pra gente brincar? Vamos. Instalar os dedos? Deixa eu mandar outra. 1, 2, 3. PBB Kids chegando.
E tio Vitor, o que eu precisava fazer essa brincadeira? Você vai precisar de fôlego, canudo, papel, sulfite ou qualquer papel, pode ser de caderno, né, tia Laura? Pode ser caderno, pode ser aqueles coloridos também, que você tiver na sua casa. E tesouro, tá? E a gente vai fazer uma minhoquinha assim, ó. Desse jeito. A gente vai ensinar como que faz, tá bom? E aí, galera, você viu que é fácil, né? Mas é difícil, né, tia Laura? Tem que pedir ajuda pra mamãe e pro papai, né? Porque mexe com tesoura, essas coisas. Pede permissão pra eles, tá bom? Vou explicar o objetivo dessa brincadeira. Você vai utilizar o canudo, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai ser uma corrida de minhocas, olha. Ela vai andando. Isso. Ela vai andando até chegar na linha de chegada, beleza? Fácil. Fácil. E difícil. Tem que ter muito fôlego, né, tia Laura? Nossa. Muito fôlego. Então vamos pedir pra nossa produção colocar nosso placar? Vamos. 1, 2, 3 e... Obrigada, produção. Valeu, produção. Antes de conversar, tia Laura, tem que dar um nome pro nosso minhoca. É verdade? Qual que é o seu nome desse outro, assim? Vai chamar Fred Minhoca. Fredinho? Fred Minhoca. A minha vai ser uma cara de guerreira, né, gente? De Ruth? Ah, pode ser muito bom nome, hein? O nome, né? Uma guerreira, né? Essa aqui é a Ruth. 1, 3. 1, 2, 3. Uma vitória para os meninos! Valeu, tio Fred! Gente, vocês viram que é difícil, né? A Ruth não conseguiu, infelizmente, tadinha. Eu tô cansado, hein, tia Laura? Eu também, tio Vitor. Cansa, né? Cansa. Então, Você acha que nós chamar nossos convidados e participantes? vamos então? Vamos. Primeiro eu vou chamar os nossos. Participantes pra brincar aqui também. E vamos ver quem vai ganhar, né? Vamos. Porque tá uma corrida acirrada, hein, tia Laura? Tá, hein? Tá. No 3, hein, tia Laura? 1, 2, 3. E bebê Kids, chegamos. E agora, tio, vamos então? Ó, as meninas vão ganhar pra gente empatar esse negócio, tá bom? Sei não. Ó, tio Surf, eu já ganhei uma vez de você, você já ganhou uma vez de mim pra empatar isso daqui. Então hoje a gente vai desempatar essa nossa rixa, né? Vamos ver. Vamos ver então. Tio Surf, eu trouxe aqui a minha minhoca, a Dominica Toreta, e ela vai ganhar. Eu também trouxe a minha minhoca, o Brian. Vamos ver se... Vamos ver. Então vamos lá, tio Surf, desempatar esse negócio? Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e já. Nossa, ele trouxe uma moça pra ele. Ó. Disponibilizou tempo na vida dela pra fazer uma... Ah, tá procurando, ó. Parecemos que é muito bom. O quê? Ui, ó, isso aí, menina. Não foi isso, viu? Tão bom. Pode ganhar todo dia, né? Fazer, né, tio? Semana que vem a gente... Eu te dou uma chance de ganhar, tá bom? A Dominica sempre vence no final. Então agora eu vou chamar uma criança pra poder também brincar com essa brincadeira. Então tá bom, tio, eu também vou chamar uma criança aqui e eles vão desempatar isso, né? Já que desempatou, eu ganhei e o tio Vitor ganhou, né? Então eles vão vir aqui desempatar. Então vamos lá, nesse falar de Deus? Vamos. 1, 2, 3 e... Oi, galera, vamos brincar? 1, 2, 3. Os meninos venceram! Tia Laura, você viu que essa brincadeira da minhoca é muito legal? Eu vi, tio Vitor, eu gostei muito de ver as crianças brincando. Nossa, ela é muito divertida, né? Divertida. Você viu que nome mais engraçado que tem? Criativo? Sim, porque você vai só pra brinquedos, você pode fazer com as coisas que você tem na sua casa. E a gente quer ver as crianças brincando, né, tio Vitor? Queremos, tia Laura. Então, galera,
poste no seu Instagram, pede pra mamãe postar, tá? Marca a gente lá, IBB Kids. É isso aí, beleza? E nós temos nossa dancinha, né, tia Laura? Dancinha, Felipe. Qual que é a nossa dancinha, tia Laura? Deus. Nunca falha, né? Então vamos lá, então. Muito bem, crianças, chegamos ao final de mais um culto IBB Kids em casa. E aí, vocês estão gostando? Estão aprendendo mais sobre a palavra de Deus? E as atividades? Bora fazer as atividades para que você possa estar crescendo na presença do Senhor. E lembre de memorizar os versículos. Outra dica, compartilhe esse momento com os seus amigos, seus primos. Vamos conectar as pessoas que estão ao nosso redor com a palavra de Deus. Amém? Agora a tia Gra quer abençoar a sua vida e abençoar a sua casa. Então agora baixa a sua cabeça. Se tiver com seu irmão, se tiver com seu pai, sua mãe, dá as mãos para eles. Fala, vamos receber a bênção do Senhor agora. Amém? Senhor Deus Pai, muito obrigada por esse momento. Queremos te pedir que o Senhor esteja visitando cada casa, cada lar. Abençoe cada menino e cada menina que está participando conosco. Enche eles com o teu amor e que eles venham sentir muito amados por ti. Senhor, nos ajude a ter uma vida obediente a ti. E obrigada porque o Senhor é o nosso provedor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E agora, abençoe cada casa, cada lar, que eles venham ser cheios do teu Espírito Santo, cheios do teu amor. Em nome de Jesus, amém, amém, galera. Fiquem com Deus. Pra eles, onde eles vão estar olhando? Aqui, ó. Bem nesse apoio aqui. Primeirinho lá, tá? Oi, Anja. Puxa, eu passar? Morrendo de calor. Deixa eu tirar aqui. Tá mais à vontade? Esquentou mesmo. Pode falar. E daí? E daí? Não, é porque você sempre fala com o Cristiano. E daí vocês não sabem o que aconteceu. Vocês não sabem. Tarde, criança. Não, já falei, né? Boa tarde, né? Muito. O versículo de hoje eles. Isso é uma maneira que eu mostro de contar palavrinhas e você vai ter que memorizar. Fui entrando. Olha lá na palavra de Deus. Procurar agora, né? Porque era como se fosse, não iria chover, não, porque o Mateus vai fazer, não é esquecer, Mateus pula essa parte. Agora. Então avisa o papai e a mamãe. Pode ir? Ah, tá. Então tá. E aí? Olhe na palavra de Deus, no capítulo. Oi, bom dia, criança. Aqui quem fala é quem? A tia Bel. Chegamos, Bebê Kids. Não, Bebê Kids chegando. Chegamos? Daqui a pouco eles falam. Dessa brincadeira. Você vai precisar de fôlego. Você vai precisar de fôlego. Primeiro, nossos Convidado. Nossos participantes, tá bom. nossos coleguinhas de produção. Primeiro. Vamos lá, tio Surf, desempatar isso daqui? Deu uma travada aqui. Deu uma bugada, ainda não tô no. Você é uma braia, cara. Vai. Essa aqui é a minha minhoca, a Dominica Toreto. Dominica. 3 e valendo. Acho que a Dominica morreu. Não foi o Brian. Não, peraí. Nossa, peraí, eu trouxe uma moça primeiro.
brincando, ó.